Fala aí pessoal, beleza? Hoje falaremos sobre a tribo de Judá, que é a tribo do Messias. São as pessoas que nasceram entre 23 de julho a 22 de agosto. Nós falaremos também de algumas bênçãos que eu esqueci das duas tribos aqui dos filhos de José. Falaremos também sobre as bênçãos da tribo de Judá, da hierarquia das pessoas de Judá atualmente. Falaremos da pedra de Judá, falaremos sobre a tabela periódica, padrões da Fibonacci, conceitos pitagóricos, sobre Jesus Cristo, falaremos aqui novamente sobre o padrão 5 e também falaremos sobre padrões de números. Bom, o meu nome é Guilherme e seja bem-vindo ao Bible Iceberg. Aqui eu trago vídeos no estilo iceberg mostrando aqui para vocês apresentações dessa forma simples. E basicamente eu apresento os assuntos da sua superfície até a sua parte mais densa, assim como um iceberg. Então, seja bem-vindo ao canal e para quem já é inscrito, seja bem-vindo novamente. Bom, as partes que eu esqueci da tribo de Efraim e Manassés, que foi a bênção de Moisés a eles. Para quem não sabe, José é o pai de Manassés e Efraim, então eles herdam a bênção deles. Então, Gênesis 33, versículos de 13 a 17, em relação à tribo de José, disse: que a sua terra seja abençoada por Deus com o orvalho do céu e também com águas profundas, que ele seja abençoado com o melhor daquilo que o sol faz crescer, tornar-se cada vez mais rico, mês após mês, com o melhor dos frutos das colinas e dos eternos outeiros. Que ele seja abençoado com os melhores dons da terra e da sua plenitude, e com o favor de Deus que apareceu na sarça ardente. Que todas estas bênçãos venham sobre José, que é príncipe entre os seus irmãos. Ele é um boi novo em toda a sua força e pujança. As suas pontas são como as de um boi selvagem para ferir as nações, seja onde for. Esta é a minha bênção sobre as dezenas de milhares de Efraim, sobre os milhares de Manassés. No caso, porque a descendência de Efraim é maior do que a de Manassés. Aqui também temos, em Deuteronômio, o que eu esqueci de falar sobre o versículo da bênção de Moisés a Isacar. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte. Ali oferecerão ofertas de justiça, porque sugarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Então eu falei desse versículo aqui no vídeo de Zebulon, mas acabei esquecendo de falar desse versículo no vídeo de Zacar. E também ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com ele rechaçará todos os povos até extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Então, as bênçãos aqui que eu esqueci de falar nos outros vídeos. E o próprio nome de José significa adicional, que é em referência à sua mãe que pedia outro filho. E é interessante porque, como o José é o adicional, então por mais que ele seja um, ele gerou duas tribos. Né? Então, as esposas de Jacó já sabiam que seriam 12 tribos. Então, todas elas já tinham noção, assim, por exemplo, quando uma falava que ela era muito abençoada por causa que ela gerou 6, ela já tinha noção que ela já tinha gerado metade das tribos. Né? Então, mas só que no peitoral do sacerdote é só representado uma pedra, né, que é a pedra de ônix, a pedra preta. E o Efraim é como o signo de touro, a sua bandeira é representada pelo touro. Lembrando que eu estou falando aqui dos signos gregos, que é esse aí que a gente vê no dia a dia, mas não necessariamente todos os signos são a mesma coisa, eles batem. E não é como se eu estivesse falando aqui de personalidade nem nada. É mais sobre a sua pré-existência que eu estou falando. Né? Por mais que tenha um padrão também, mas não é o que nós vamos abordar hoje no vídeo. E então o touro ele tem o sentido que ele é o filho abençoado e forte,
E Manassés ele é representado por um animal extinto, que é o reen, que tem chifres muito belos. Se eu não me engano, eu apresentei a bandeira aqui do Manassés, mas esqueci do Efraim, se eu não me engano. E vamos falar um pouco agora sobre a tribo de Judá. Judá foi o quarto filho de Leia, e o número 4 ele tem uma relação com o mundo atemporal. O nome judeu foi a princípio derivado desse filho, que é Judá. O nome judeu foi a princípio derivado desse filho e posteriormente atribuído aos nascidos na Judéia e aos que foram libertos no cativeiro da Babilônia. Esse filho foi muito elogiado por seu pai devido à sua postura de nobreza frente a seus irmãos. Então, hoje em dia se utiliza o nome judeu e tal, né? Por mais que lá no início fossem os hebreus, mas não é como se todo judeu tivesse nascido especificamente nessa data. É mais uma questão, assim como na Bíblia às vezes que a gente vê escrito aquela pessoa é uma cananeia, ele é um cananeu. Como nós sabemos, aqui que nós já vimos nos vídeos, os cananeus são os gigantes. Mas, a depender do contexto, pode ser uma pessoa apenas nascida em Canaã. E lembrando que, se alguém ainda não entendeu esse conceito, se tiver alguém justo naquele local, então Deus vai retirar aquela pessoa de lá, como fez com Ló, né? Então, dessa tribo aqui, de Judá, que descende o Davi e também o Jesus. Essa tribo aqui, em hebraico, seria Yehudá, que significa agradecer a Deus. A Leia, que é a mãe de Judá, ela deu esse nome porque sabia que Jacó tinha 12 esposas e 2 concubinas. E ela já tinha noção que seria 12 tribos. E 12 dividido por 4 é 3. Então, como ela chegou no quarto filho, ela ficou muito grata. Então, porque se você tem 12 tribos e você gerou 4 filhos, é um número bem considerável. Os canhotos, aqui seriam nascidos nestes portões, eles eram sacerdotes do leste, né, da Nação do Sol. Então, é aquela questão lá dos canhotos levitas. A cor azul claro, ela é para lembrar dos céus, e o símbolo do leão, alinhado tanto com a constelação como a bênção, é por conta que o leão seria o rei dos animais, e dessa tribo vieram muitos reis de Israel. Veio Salomão, Davi, Jesus, que é rei da Nova Jerusalém espiritual. E Judá é comparado a um leão jovem por sua força e a um leão velho por sua solidez de caráter. Então vamos ver a bênção de Judá em Gênesis 49, versículos de 8 a 12. Judá, a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Você é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como o leão, e como o leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se consagram os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Interessante, né? Quem amarra, né, o jumentinho à vide. Isso aqui, uma parte ali, tem uma série que eles estão produzindo, né, The Chosen, que aí você já vê a temporada que lançaram essa última aí, a quarta temporada, no final dela, Jesus faz algo, né? Mas enfim. Gênesis 49, versículos de 8 a 12. Judá, seus irmãos o louvarão, você agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa.
Gênesis 49, versículos de 22 a 26. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Isso aqui é em referência a José, porque José com Judá. Bom, os dois eles herdaram a maior parte, né, das bênçãos, eles e Levi, no caso os filhos de José também, né? E José, como já vimos em outros versículos, é entregado aos ismaelitas, e isso foi ideia de Judá, para que o José, seu irmão, não fosse morto. Isso é visto aqui em Gênesis 37, versículos de 26 a 27, que proveito haverá que batemos a nosso irmão, escondamos o seu sangue? Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Olha que interessante, os judeus pediram pela morte de Jesus, e até os povos árabes, eles veem Jesus como pelo menos um profeta, então até eles têm um pouco mais de respeito, por mais que eles acreditem no anti-messias, né? Mas, enfim, porque eles não acreditam ainda que ele seja exatamente o Messias, mas eles o consideram como profeta. E por que eu cito aqui o José e o Judá? Porque o José e o Judá, no caso, a história de Judá prefigura a história do Messias, e o Messias ele descende da tribo de Judá. E vamos continuar aqui. Gênesis 43, versículos de 3 a 5. Mas Judá respondeu-lhe fortemente, nos protestou aquele homem, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Isso aqui seria referência a quando José falou para eles trazerem o seu irmão mais novo, que era Benjamim, para o Egito, né? Mas eles não sabiam que José era José, porque eles venderam José como escravo para o Egito. Ele se tornou governador do Egito, e ele também mudou bastante a sua aparência lá no Egito, então os irmãos não o reconheceram. Aqui também vemos Gênesis 43, versículos de 8 a 9. Eu serei responsável por ele, dá minha mão ao Senhor, poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Então, seria basicamente Judá. Como o Jacó ele vai concordar e deixa Benjamim seguir, Benjamim, que é o irmão mais novo de José, seguir pela tutela dos seus filhos, e de Judá, e ele dá o dinheiro em dobro, já que a primeira vez o pagamento pelo trigo foi devolvido. Então, porque José, na verdade, ele armou o plano ali para que eles levassem trigo, mas levassem dinheiro para ele poder falar para os irmãos voltarem, porque foi basicamente uma forma ali de justiça. Então vamos continuar aqui. Depois temos esses versículos aqui, que eu não vou lê-los para não me alongar tanto, mas seria basicamente Judá, ele se defende dos seus irmãos de um jeito humilde, se prontificando a ficar preso no lugar de Benjamim, mostrando-se um homem íntegro. Ele se preocupa com a palavra verdadeira e o compromisso que tinha assumido com o seu pai de trazer segurança ao filho caçula. E depois nós vemos aqui Judá servindo como intermediário no encontro de Jacó e José. Agora, sobre a quantidade, né, de filhos, de descendentes, mas nós sabemos que esse número aqui reflete outros padrões além disso, que seria Números 1, versículo 27. O número dos da tribo de Judá foi 74.600. Então, agora esse é o momento que
nós abordaremos aqui, dessa parte aqui, que seria o momento da travessia pelo deserto. E Judá estava à frente e apresentou a maior população no censo de Moisés. E também a Bíblia ela relata nesse versículo aqui que Judá, quando visitava a Ira, que era um amigo adudita, viu uma mulher cananeia e a tomou por mulher. O nome dela era Sua e ele teve filhos com ela. O primeiro foi chamado Gier, o segundo se chamava Onã e o seguinte era Selá. Judá ele tomou uma mulher chamada Tamar para o seu primogênito, no entanto era mau e Deus o matou. Então Tamar foi dada a Onã para que ela engravidasse e descendesse ao seu irmão mais velho. Mas por esse agir de forma inadequada, pois ele usava de coito interrompido, né, que era o famoso jogar sêmen na terra, isso foi visto como mal aos olhos de Deus e custou a vida dele também. Então ele fazia esse coito interrompido porque eles achavam que ela era uma mulher muito linda, então eles não queriam engravidá-la porque eles não queriam tirar a beleza dela. Então Judá pediu para Tamar esperar até o seu terceiro filho, para que Selá crescesse e pudesse recebê-la como esposa. O tempo passou, seu filho cresceu e não recebeu Tamar como esposa. Em seguida, Judá ficou viúvo, pois sua mulher morreu. Então, tudo isso aqui, depois, por mais que sejam linhas tortas, digamos assim, vai culminar no Judá ficando com uma mulher que vai gerar Davi, né? Então aqui temos também Deuteronômio 25, versículo 5. Quando os irmãos morarem juntos e um deles morrer, e se não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher, e a fará a obrigação de cunhado para com ela. Então eles entendiam. O levirato era um costume no qual uma viúva que não tivesse filhos se casava com um dos seus cunhados para gerar descendência ao falecido. Então se entendia que o filho que fosse gerado daqui, na verdade ele seria filho do irmão que morreu. Se por acaso o seu marido morto não tivesse irmãos, a mulher ela se unia a outro parente próximo do defunto. Então o primeiro filho do casal era considerado a descendência do marido falecido. E mais à frente, o casamento de viúva sem filhos com o irmão do falecido do marido foi instituído por Moisés. Temos aqui Gênesis 38, versículos de 13 a 19, que passado algum tempo após a morte de sua esposa, Judá fez uma viagem a Timina para tosquear as ovelhas e Tamar, sabendo por onde ele iria passar, resolveu tirar as vestes de viúva e se disfarçar de prostituta. Então, quando Judá viu Tamar com o rosto coberto, ficou interessado por ela e pediu para se relacionar sexualmente com ela. Eles acertaram que o valor seria um cabrito, mas não tinha como pagar no momento. Teve que deixar o seu selo, o seu lenço e o seu cajado como penhor, já que ele não tinha como pagar naquele momento. E após a sua negociação, Judá teve relações com Tamar e esta veio a engravidar. Tamar, para quem já se esqueceu, é aquela mulher que ela era muito linda, mas os filhos de Judá não queriam engravidá-la porque achavam que ela ia perder a beleza se ela ficasse grávida. Então o acordo ele não foi cumprido, ou seja, ela não foi dada a Selá. Então Tamar resolveu que tinha que gerar um filho com Judá. Um filho que era o que Tamar precisava, para que pudesse cuidar dela e sustentá-la na velhice. Judá ele enviou o cabrito pelas mãos do amigo Adumita para entregar à prostituta,
mas esse não a encontrou, já que Tamar era disfarçada de meretriz. Hirá voltou a Judá e disse que não a tinha encontrado. Após esse fato, passado 3 meses, Judá foi informado que Tamar tinha adulterado e estava grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E conheceu-os Judá, e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a selar ao meu filho. E nunca mais a conheceu. Isso aqui, para quem não sabe, a expressão conhecer na Bíblia, ver a nudez, tudo isso significa relações sexuais, mas é de uma forma mais leve para você proclamar isso na Bíblia, né? E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que pôs fora a mão, e a parteira tomou, e este ato em sua mão um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ela a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram-lhe Perez. E depois saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamou-lhe Zerá. Zerá, esse nome aqui significa descendência, né? Em hebraico. E então vamos continuar aqui, Josué 19, versículos de 1 a 19. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das tribos de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berzabá, Sebá e esses outros nomes aqui. Ao todo 13 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram as tribos de Aim, Rimon, Eter e Azã. Ao todo 4 cidades com os seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos dessas cidades até Balat-ber, isto é, Ramá do Sul. Estas foram as cidades que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a tribo de Simeão recebeu partes delas. Então é interessante que foi muito grande a bênção das terras de Judá, tanto que ele pode ceder essas cidades a Simeão. Em 1 Crônicas 5, versículos de 1 a 2, temos aqui outra questão aqui de Judá, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o soberano, né? Porém a primogenitura foi de José. É interessante também, porque isso pode nos lembrar que, apesar que os dois prefiguram o Messias, o primeiro a receber a primogenitura foi Satanás. Na verdade, ele foi o primeiro Messias, ele foi o primeiro Machia. Por isso que a gemátria da palavra Machia, serpente, é tudo a mesma coisa. Tipo, todos os símbolos assim que falam da Bíblia de Satanás, todos eles Jesus tem, mas a diferença é que Jesus atualmente tem muito mais, né? Então os dois são comparados a leão, que nem a serpente que Moisés levantou no deserto, né? Então tem todos esses paralelos. E apesar de a primogenitura ter sido de Satanás, ele fez o que fez, então acabou sendo tirado esses poderes, foi aos poucos, né? E passaram para Jesus, né? E é interessante, né? Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o soberano. E olha só, 2 Reis 18, versículo 5. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Gênesis 46, versículo 12. E os filhos de Judá foram Er, Onã, Selá, Perez e Zerá. Er e Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Perez
foram Esrom e Hamul. Esrom, não sei, né? Interessante é que os atos de Er e Onã e ainda morreram em Canaã, né? Então, falando um pouco sobre o reino também, o reino do norte, que era chamado de Israel, tinha sua capital Samaria. O reino do sul, chamado Judá, tinha como sede a cidade de Jerusalém. E é interessante porque nos céus nós herdaremos a nova Jerusalém. O reino do norte ele possuía 10 tribos e o reino do sul 2 tribos. Essas tribos foram se formando após o êxodo para o Egito e durante o cativeiro de 430 anos. E é interessante porque o Judá ele colocou a mão no fogo, digamos assim, para poder trazer o Benjamim ali para José. E no fim, foi a tribo de Judá e Benjamim que ficaram juntas, né? O reino sul ele foi formado por Judá e Benjamim, e que teve Jerusalém como capital. E apesar de ter tido alguns reis que faziam o que era reto diante do Senhor, outros desviaram e com isso a liderança oscilou bastante, com muitos contrastes na família dos descendentes de Davi. Um exemplo dessa variação na liderança se tem o rei Acás, que foi um dos piores reis de Judá, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, ao ponto de sacrificar o seu próprio filho em holocausto. Esse monarca demonstrou que não aprendeu nada com o seu avô Azarias, que é Uzias, e seu pai Jotão, que fizeram o que era reto aos olhos de Deus. Depois Acás assumiu o trono das tribos do sul. O rei Ezequias, que foi um dos melhores reis, reinou por quase 30 anos, destruiu altos e ídolos da nação. E é por isso que teve esse versículo aqui. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. E com a morte do rei Ezequias, assumiu o rei Manassés, que foi considerado o pior rei de Judá, pois ele teve muitas atitudes repugnantes, como a construção de altares idólatras a Baal, a Será, Moloque e Cabus, queimou seu próprio filho em sacrifício. Depois desse rei assumiu o rei Amon e depois o rei Josias. O rei Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e promoveu uma grande reforma religiosa, pois convocou o povo ao templo e leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança achado no templo. Após a leitura, o rei fez um juramento de cumprir todos os mandamentos, e assim ele fez até o dia da sua morte, que foi por flechadas em confronto com o faraó Nego do Egito. O filho de Josias, que era Joacás, foi capturado e levado cativo para o Egito, e Joaquim foi colocado no poder. Com a morte de Joaquim, o seu filho Joaquim assume o poder em Judá. E Zedequias foi o último rei de Judá. Ele foi nomeado por Nabucodonosor, da Babilônia, no lugar de Joaquim. Mais à frente, em 586 a 587 a.C., Zedequias é deportado para a Babilônia e Zebú-Zaradã invade Jerusalém e incendeia o templo do Senhor e todas as residências da cidade, além dos muros que foram totalmente derrubados, e o povo foi levado cativo para o exílio. Esse cativeiro babilônico foi uma intervenção divina com propósito pedagógico. Esse cativeiro ele durou por cerca de 70 anos. O 7 ele tem sentido de completude, né? E Deus levantou um rei persa chamado Ciro, que assinou um decreto libertando o povo, permitindo que voltassem à sua terra para reconstruir o templo e as outras habitações, e levantassem a muralha da cidade que tinha sido derrubada. Ao contrário de Israel, que teve sua população destruída ou misturada com os outros povos, perdendo a sua identidade cultural e histórica, que no caso nós somos Israel, né? Nós que fomos espalhados aí pelo mundo, nós humanos. Após a invasão,
dos assírios, o povo de Judá teve a oportunidade de voltar às suas origens após o cativeiro e aprender a lição de nunca se afastar de Yahweh para servir a outros deuses. E olha só, agora voltando um pouco antes de toda essa questão de templo e tal, o templo realmente foi destruído porque o templo era o corpo, né? O corpo de Jesus foi mortificado, né? E aqui dos descendentes de Judá, Mateus 1, versículo de 1 a 17, não coloquei inteiro, né? Mas Esron gerou Arão, que faz parte da genealogia do rei Davi, e do carpinteiro José, marido de Maria, da qual Jesus Cristo nasceu. Gênesis 44, versículos de 33 a 34. Agora peço ao Senhor que eu fique como escravo no lugar do mais jovem, e ele volte com seus irmãos. Como poderei voltar e me encontrar com meu pai, se o jovem não for comigo? Eu não suportaria ver o sofrimento do meu pai. Então isso mostra muito essa personalidade do Judá, altruísta e tal. Ezequiel 37, versículos 19. Então lhes dirás assim: diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e as ajuntarei à vara de Judá. Olha só que interessante, de José para Judá, né? E quem descende de Judá, o Messias, Jesus Cristo, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Então, olha só, o filho de Yahussef e o filho de Judá, quem será? É Jesus Cristo, o filho que vem e sofre um atentado, né, digamos assim, que é o filho de Yahussef, e o filho de Judá, porque Jesus volta em Apocalipse. Então, muito interessante. E mais uma vez aqui a bênção de Moisés a Judá. Deuteronômio 33, versículo 7. Disse a respeito de Judá: ouve ao Senhor o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes, e que haja auxílio contra os seus adversários. Isso aqui é muito interessante, porque, né, que suas próprias mãos sejam suficientes e traze-o para o seu povo, porque nós vamos nos tornar da tribo de Judá quando nós formos ao céu, né? Porque todos nós seremos de uma só tribo. E a hierarquia de Judá são tronos, e eles ficam no portão leste, que é o passado no hebraico, né? Os tronos, ou ofanins em hebraico, são seres espirituais que são próximos do trono de Deus, junto com os serafins e querubins. Na visão de Ezequiel, eles formam rodas do carro de Deus. Caminham junto ao lado dos querubins e possuem a forma de fogo, tendo o seu reflexo límpido como o crisólito. Isso aqui nós vemos em Ezequiel 10, versículos de 9 a 11. E quanto ao seu aspecto, as quatro tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio de outras rodas. Andavam para os quatro lados deles, não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse seguiam, não se viravam quando andavam. Então isso aqui é interessante porque mostra uma questão de um mecanismo atemporal, né? Porque essas rodas aqui provavelmente se movem também, só especulando aqui, né? Elas, por exemplo, se você pega assim, como seria um cubo 4D, né? Então você tenta mesclar esse cubo 4D com o movimento dele de passado, presente e futuro com isso aqui, que eu acho bem interessante. Ezequiel 10, versículo 9. Olhei, e eis quatro rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Aqui vocês sabem, né, que tem uma questão, eu falei lá do crisólito, né, e tal, e aqui berilo, mas é meio complicado, né, a gente pegar a tradução daqui, porque a tradução, geralmente aqui em português, é a tradução da tradução,
E eles têm que sempre olhar a questão anisotrópica, que é o quê? Se a pedra que eles estão traduzindo é uma pedra que tem a sua anisotropia, né? Se você incide luz nela, a luz continua. E qual é a pedra de Judá? É a pedra esmeralda, né? Então, é por isso que tem lá o Mágico de Oz, tem lá a cidade de Esmeralda, né? Que na verdade isso é a questão da Jerusalém, a Nova Jerusalém. A tecnologia, existe uma tecnologia muito forte aqui na questão dos minérios, e isso é utilizado lá nos céus. E agora vamos falar sobre o número 8. O número 8, como muitos sabem, significa o infinito. É interessante porque Davi foi o 8º filho, e Davi prefigura o Messias. Aqui nós vemos que a tabela periódica, considerando espectros de emissão dos elementos, podemos classificar a tabela periódica em 8 divisões específicas. E é interessante que esse padrão do 8, ele tem muito a ver com o padrão do 4, né? Então, acima do coração nós temos 4 chakras, e abaixo do coração nós temos mais 4 chakras, ou seja, 8. Então, nós temos 4 superiores e 4 inferiores. Então, esse é o padrão 4 e 8. A música nós trabalhamos em oitavas. Então, é interessante que você juntando este com este, você tem este aqui, né? Então, o famoso spin, né? A força centrípeta e centrífuga juntas, que nós já abordamos em outros vídeos. Pegando o teorema de Pitágoras, que não é exatamente de Pitágoras, porque ele pegou do Egito, se nós pegarmos o 345, que corresponde aos catetos e à hipotenusa, somando com o inverso deles, que é 543, é interessante porque nós temos um padrão do infinito aqui. Não é à toa, não é só pela proporção, né? Então 345, 543, 888. Isso aqui é um padrão, né, do infinito. A gemátria do nome Messias em grego é 888, né? Iesos. Cristo daria 1480. Então, Cristo é hipotenusa. E substituindo na fórmula, né, se nós pegamos aqui 888 mais b ao quadrado é igual a 1480, nós chegamos a 1184. E qual palavra é 1184? Seria noesis. Aqui, ó, em grego, Jesus Cristo is Jesus Christus, né? Então você tem a palavra Iesos, que é 888. Para quem não sabe, as palavras em grego, em hebraico, elas correspondem a números também, né? Então, Christus, ele é 1480 e Jesus, Iesos, é 888, e a palavra noesis seria 1184, né? Noesis é o que? É gnose. Então, se você junta aqui, seria você deve, o noesis, ele é tipo conhecimento, né, que é gnose, né, conhecimento, você deve conhecer, né? Então, juntando aqui, você deve conhecer Jesus Cristo, né? Então, os catetos e a hipotenusa, né? A hipotenusa é Cristo. Os catetos aqui, ó, você deve conhecer e Jesus. Então, alguns falam que, então quer dizer que a Bíblia foi escrita por um pitagórico. Não, a Bíblia foi escrita por hebreus, né? Os caras tentam descredibilizar, mas eles não têm nenhuma prova assim, tipo, foi escrita
por um pitagórico, porque olha aqui, tem uma coisa aqui que foi esse pitagórico aqui, foi o Hipócrates. Foi Hipócrates que escreveu. Tá, você tem algum documento aí confirmando? Não, é porque eu fiz aqui a conta dos números e deu a mesma coisa que eles acreditam. Mas tipo, isso aqui dá um padrão específico no hebraico também, né? Então, quer dizer, como a gente já viu aqui, dá mais padrões no hebraico do que em grego. E o Novo Testamento ele foi escrito em aramaico e em grego. Então, você pode até encontrar paralelos de conhecimento, mas não que esses paralelos eles refletem um todo, né? Você tem que juntar tudo para você entender o que é joio e o que é trigo. Então, olha que interessante. Aqui a gente pode fazer uma redução, né? O 888 dividido por 3, a gente volta aqui no 296. E o padrão da gematria é o quê? Você não pode deixar o número aqui completo, tipo, porque você só vai aceitar os números de 1 a 9. Então, se você tem 296, você tem que somar esses números. Então, por exemplo, se você tivesse o número 11, então você vai somar 1 mais 1, que vai ser igual a 2. É simples, né? Então, tipo, de 1 a 9, você não precisa reduzir, você só vai lá e você já chegou no máximo de redução, né? Então, 296, você soma isso que dá 17. 17 é 7 mais 1, então 8. Então, o 296 trouxe a gente aqui de volta para o 8. E aí a gente pode voltar aqui, né, para o 296, multiplicando por 3, dá 888. E no ESES, lembrando aqui o padrão 4, né, 4 vezes 296, que dá 1184. E Cristo é 5 vezes 296, que dá 1480. O triângulo retângulo, essa é a gemátria da Sagrada Vesca Piscis, né, que eles falam. Mas aí eles pegam esse padrão que nós temos no nosso universo e fala aí, tá vendo? Eles não queriam falar nada de Jesus Cristo, por quê? Porque isso aqui reflete um padrão do universo. Não, isso aí torna cada vez mais lindo, né? Como por exemplo, você pegar lá o padrão do Sol. Ah, quem é o cara que anda nas águas? É o Sol, porque o Sol em 25 de dezembro faz isso. Tá, mas isso não invalida o que está ali na Bíblia. Na verdade, torna mais lindo, porque isso reflete padrões matemáticos, padrões astronômicos. Então, esse pessoal da Hiperbórea é complicado, né? Mas enfim. Você é a imagem e semelhança do corpo de Deus. O corpo de Deus ele é perfeito e ele tem um padrão da Fibonacci. E você é reflexo desse padrão infinito, né? Então, o padrão da Fibonacci é esse padrão em espiral, né? Uma coisa aí que você pode ver, com certeza esse padrão aqui não é aleatório, tá bom? Não foi gerado por nenhuma poeira que se juntou com uma outra poeira e fez uma explosão. Você pode ver aqui no seu rosto, você pode ver aqui na sua digital, você pode ver nas flores. E nós temos o padrão do pentagrama, né, do pi, que seria 1,618 mais 1, né, que é isso aqui. É exatamente isso, não é... você poderia falar, vamos somar então, fica 2,618. Não, é exatamente o padrão aqui da Fibonacci, 1,618 mais 1, né? E o pentagrama ele é muito usado para representar o homem. O pentagrama, como eu já citei, ele é adorado bastante no satanismo, por conta das 5 versões alternativas de Satanás, que seria para lutar contra os 5, né, do Criador, que seria Jesus, Miguel, Rafael, Gabriel e Fanael. Então, onde é que você vê esse padrão aí de 5 satãs, né? Então,
algumas traduções, né, do livro de Enoque falam dos 5 satãs. E é interessante, né, que a Bíblia ela não fala assim, é só o Satanás ali, pronto. Não, eles falam assim, Satanás, a antiga serpente, o dragão, o iníquo, tipo, fala vários nomes assim e fala Satã, né? Então, por que fala todos esses nomes aí? Porque cada um reflete uma natureza de Satanás, porque tem uma versão alternativa de Satanás que fez os 200 sentinelas descerem à Terra, porque antes dos 200 sentinelas descer à Terra já tinha anjo caído na Terra, então quer dizer, aquilo lá já era uma versão alternativa de Satanás. Então nós vamos ver aqui Enoque 69, versículos de 3 a 8, os chefes dos anjos, e que é conectado ao dragão, né? Você tem um Satanás que é conectado ao dragão, um outro que é o 200 sentinelas, Samael, que vocês já devem conhecer esse nome, a serpente, que vocês já devem conhecer também. Então, vamos continuar aqui e eu vou falando, né? Yekon, conectado ao dragão, Asdael, que seria Azazel também, que chama os 200 sentinelas, Gadriel, que é Samael, que seduziu Eva e é pai de Caim. Pra quem não sabe, como é que então Eva teve Caim e Abel? Por conta de uma fecundação heteropaternal, que seria quando fecunda 2 óvulos de pais diferentes. Pelemui, que seria a serpente, que ensinou tecnologia angelical aos filhos de Caim. Casmair, os escritos feitos por ele fizeram os homens da terra se corromper e se destruir, que são sobre astronomia, aborto, feitiços e alquimia. Esses são os grandes 5 generais. Esse quinto é o principal, pois é aquele que mais acumulou conhecimento. Isso aqui que eu coloquei que eu já acabei falando, né? Os anjos já estavam na Terra antes mesmo da revolta dos 200 anjos, dos 200 sentinelas. Ou seja, esses 200 anjos são uma nova leva de anjos. Então ele corrompeu mais anjos ainda. E todos eles estão presos, né? Por cada um destes. E é interessante porque lá em Apocalipse fala que é solto 4 anjos, né? Por que será que eles são soltos? Porque é aquele período lá que a Bíblia fala assim, né? Os 1000 anos. É interessante porque Adão ele foi criado no 6º dia e ele dormiu. Esse dormir de Adão é a humanidade. Então, tipo, esse dormir, ele reflete a nossa vida terrena. Por mais que ela vai passar em 7.000 anos, né? 6.000 anos. Enfim, por mais que Adão esteja lá, digamos assim, dormindo, nós estejamos lá nos céus dormindo, nós estamos vivendo a vida aqui, então é como se essa vida, nós em relação ao mundo celestial, nós estamos congelados, e então as coisas do mundo celestial ocorrem de forma diferente aqui nessa terra. E aí, aquele período lá que fala que Satanás ficou preso por 1000 anos. O pessoal pensa que Jesus vai vir aqui com uma vara de ferro, aqui nessa terra que é material, vai governar nós por 1000 anos e aí Satanás do nada vai ser solto por 1000 anos. Não, Satanás fica preso por 1000 anos porque senão daria pra gente argumentar, né, no nosso julgamento, porque pra quem não sabe, a vida é um teste, né? Você vai passar por esse julgamento aqui e aí Jesus vai ser o seu advogado. E você vai ter que mostrar que você não foi justo e tal, mas você se arrepende, né, dos seus pecados e tudo. E se Satanás estivesse solto, assim, com todos os seus poderes e tal, não daria pra você falar que você tem livre-arbítrio. A gente tem arbítrio, né? Então a gente tem um certo nível de escolhas, mas que não refletem um nível de escolhas que seria ilimitado, né? Então a gente pode fazer escolhas até um determinado grau. E é interessante sobre essas questões assim do infinito, né? Então aqui é o que eu falei, né? Do 1 com o 1,618, né? Questões aqui do infinito, né? O Nietzsche fala do eterno retorno, porque ele pegou esse conhecimento gnóstico e disseminou. Não é à toa que seus leitores, eles em sua maioria se tornam ateus, já que
ele espalha esse conhecimento sem discernimento. Então nós temos um retorno na nossa vida, né? Então, tipo, tem padrões que ocorreram com nossos pais, que ocorrem conosco, porque nós herdamos a natureza de pecado de Adão e Eva. Nós herdamos a natureza de pecado dos nossos pais. Então, tipo, se nossos pais bebiam muito, pode ser que você tenha uma disposição para querer beber mais. E isso não é aleatório, tipo, isso tudo vem por conta da nossa pré-existência, o que nós fizemos ali nos céus. Então, tem coisas que vão ser difíceis mesmo. Eu não quero falar que sua jornada vai ser fácil e que você tá né, com uma vontade, né, e tal. Não é disso que eu estou falando. E olha esse símbolo aqui, ó. Não te lembra o símbolo do bigodismo, né? É porque ele reflete um padrão dos céus aqui das constelações, né? E ainda é uma nuvem, né? A nuvem tem a questão da tecnologia. Mas enfim, nós temos padrões que vão se repetir na nossa vida, né? Às vezes tem um problema na nossa vida que, tipo, se reflete, a gente muda para um lugar novo e a gente tem esse mesmo problema, né? Então são questões aí que a gente está resolvendo da nossa pré-existência aqui nessa terra. Até por isso que a gente vem invertido, né? Os canhotos de lá vêm destros para cá e os destros de lá vêm canhotos para cá. E muitas pessoas que são ateus vêm com muito conhecimento, né? Porque elas eram pessoas que entendiam muito dessas questões do Criador. Josué 10, versículos de 12 a 13, nós vemos algo que é muito questionado assim pelas pessoas que não entendem do modelo hebraico, né? Para quem não conhece, eu recomendo o livro aí do Ednardo Sabino, o Cosmologia Bíblica, o canal dele também, Cosmologia Bíblica. Recomendo muito o livro dele para quem gostaria de entender mais sobre esse modelo. Para quem não sabe, toda essa realidade aqui, na verdade, ela é uma ilusão. É uma ilusão não só em questão de marketing, que nós vemos das grandes empresas nos manipulando, mas também em questão do que você vê no dia a dia. Tudo isso é uma ilusão. É interessante que em Josué, ele prefigura Jesus, né? Então, no dia que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jasar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Então, como ele prefigura o Messias, isso mostra a capacidade também do Messias de questões atemporais, né, dele parar o tempo e tudo. E as pessoas que não entendem o modelo hebraico, sim, a lua pode parar e o sol pode parar e a terra vai ficar de boa, né? Porque na verdade essas questões por enquanto eu não vou abordar muito no canal, mas se você buscar por mais conhecimento, né, também Astronomia Zetética, né? Esse livro aí também é muito bom. E também é interessante porque Josué, eles ficaram andando ali em volta, né, dos muros de Jericó, e eles andaram por 7 vezes, e isso mostra as questões de você mudar o campo magnético de algum local. Eles estavam mudando o campo magnético de um local, e quando ele quebra o muro de Jericó, prefigura o Messias quebrando o firmamento, né? E é interessante também porque as pessoas acham que o Shabat seria no sábado, né? Na verdade, o sábado é o gregoriano que a gente que fica hoje, né? Shabat significa descanso. Então, o conceito de Shabat seria você trabalhar por 6 dias e além disso, você descansar no sétimo. E era determinado pela lua, então, tipo, tinha vezes que caía na quarta, na quinta, na sexta. Então, tinha várias questões. E os corpos celestes, eles são distribuidores, né, no multiverso de Deus, de energia, né? Até por isso que Deus sabe de tudo que aconteceu, acontece e vai acontecer, porque o corpo dele é o universo, o corpo primordial deles, né, que a gnose chama de Aeon, ele
dois seres ao mesmo tempo. Ele é tanto o próprio universo, que é o corpo dele, quanto ele se tornou um ser menor dentro de si mesmo, para poder experienciar as coisas e mostrar padrões pra gente. E, e ele se autolimitou, né? Por mais que ele possa voltar a só simplesmente usar os seus poderes assim de ser o universo inteiro, tanto que quando Satanás pegou a esposa do Criador para si, eles não pensaram que o Criador poderia ver o que eles estavam fazendo, mas eles estão fazendo isso literalmente no corpo dele, então é claro que ele percebeu. É, neste mundo, neste mundo que nós temos, ele é apenas uma holografia, né? Então, às vezes aparece na Bíblia, né? Este mundo é sombra do mundo vindouro, né? Então, o que é uma sombra, né? Então, como se fosse uma holografia, né? Um reflexo de algo. E não existe outro sol, tá? Para quem também for estudar outros modelos aí também que eu já tentei estudar, numa determinada época eu acreditava, mas hoje eu vi que não tem muito cabimento, né? Do segundo sol. Tudo que chega na ciência, na verdade, é o que veio assim da gnose e desse satanismo, assim, tanto que essa questão do sol dentro da Terra não é cálculo nem nada, é só uma questão assim que embaixo da Terra vai ficando mais calor, a temperatura vai aumentando e eles adoram um segundo sol, né? Por isso fala que tem um sol dentro do núcleo, né, da Terra e tal. Porque eles falam que esse sol negro, né, o sol que depois vai assumir o protagonismo, né, no Apocalipse, que esse sol, na verdade, tipo, como ele é do anti-Messias, então eles adoram esse sol. E os hiperbóreos, eles acreditam no Christus Lúcifer, né, então dá no mesmo. Aliás, outro paralelo interessante é que Josué e Yahusha em hebraico. Então, tem muitas questões aqui envolvendo Josué e as questões do Messias, né? Porque basicamente também o Josué é aquele que enterra a terra prometida para os hebreus. Então é mais uma questão assim de Jesus Cristo nos entregar a terra prometida. Então tudo isso também está interligado, né? Agora vamos falar sobre a teoria do octeto. Na química, isso nos remete aos padrões que eu apresentei anteriormente, que nessa teoria você multiplica o 2 pelo número de par de elétrons. Então, no caso, se você, por exemplo, tem 2 vezes um elétron, que seria um elétron ao quadrado, né? Então você tem 2 elétrons, ou seja, você tem um par de elétron, né? Aí se você tem 2 ao quadrado, então vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Isso aqui são 4 pares. Então, basicamente isso é a teoria do octeto e assim por diante, né? E é interessante porque você tem uma camada de valência em que ela possui um máximo de elétrons. Então, a camada de valência necessita, na maior parte, dos átomos de 8 elétrons para que seja estável. Essa é a teoria do octeto, então ela precisa se manter em 8 e ela reflete isso no próprio padrão dela. E falando de linguagem de máquina, vemos que a menor quantidade de medida nessa questão de computadores, armazenamento, aparelhos móveis também, seria um bit, né? Um bit precisa de 8 bits para formá-lo, né? 8 bytes. E aí você vê que é interessante esse padrão do 8, né? O padrão do 8 está aqui no octeto e está aqui no armazenamento, né? Porque está tudo interligado, máquinas, como elas são feitas,
como funciona o armazenamento, como funciona a nossa memória, como funciona o nosso corpo, como funciona a realidade, tá tudo isso interligado. E como o bit ele é formado por 0 e 1, nesse caso, tudo o que você vê no computador é uma questão de sim ou não, né? Tipo, digamos que o 0 ou o 1 seja como se fosse sim ou não. Então, você sempre eleva o 2 a quantidade de bits, e isso faz você voltar ao padrão da Fibonacci, né? E isso é interessante, por quê? Porque isso não só interliga com a questão dos bytes à camada de valência, o octeto. Então você vê aqui, ó, 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. E aí você vai vendo que vai trazendo esse padrão aqui do octeto, né, que é formado por 8 bytes, que ele é uma unidade de medida. E isso nos remete também ao que? A Fibonacci, né? Já mostrei aqui em outros vídeos, mas também ao padrão de divisão de células, né? Como você pode ver aqui, é a mesma coisa, você elevar o número 2 a essa quantidade, mas no caso da célula, né, tipo, uma se divide em 2, e é aquele padrão lá da geometria que nós mostramos nos outros vídeos também. O 1 que forma o 2, o 2 que forma o 3, os 3 formam o 4 e o 4 é a realidade, né? A arquitetura do Windows também é interessante, que ela é formada por 64 bits, e o seu DNA ele tem 64 códons, já que cada uma das proteínas que formam o seu DNA tem no máximo 16 combinações, né? Já que você tem 4 proteínas, né? Timina, guanina, citosina e guanina, né? E então, se você tem 4 e se seu DNA é formado por 64, né? Então, quer dizer, você tem 16 combinações, porque 16 combinações vai dar aqui, ó, 64. O seu DNA, ele armazena informações, e é por isso que o computador, opa, coloquei aqui, digitei errado. O seu DNA, ele armazena informações, e por isso que o computador ele é feito da mesma forma. Esse aqui é o padrão da evolução da capacidade de armazenamento, que seria basicamente, até fizeram uma profecia entre aspas disso, né, que a gente só evoluiria 2 gigas assim por ano, e é uma coisa que acabou se mantendo, não sei se é 2 gigas, algo similar a isso, né? Mas aí você vê, a imagem que eu peguei, ela não está completa, né? Porque falta 1 GB, 2 gigas, mas vocês já sabem disso, né? E você vê aqui, ó, mesmo padrão, ó, só imagina aqui, 1, 2 gigas, 4, 8, 16, 32, 64, 128, nas células. A mesma coisa, 2, 4, 8, aqui, o padrão ali dos bytes, né? 2, 4, 8. Aqui o padrão da camada de valência dos octetos, né? 2, 4, 8. Então, mesma coisa, tipo, sempre os múltiplos ali ficam se mantendo, né? E o padrão da espiral da cristal também é o mesmo. E é interessante porque o outro número que aparece é o 6 e o 4, né? O 6 e o 4 aparece bastante, 64. E o 64, tipo, se você ver aqui na Cabala, é 6 mais 4, que é 10. 10 é número de completude. E além disso, 1 e 0 é aqui, ó, número de máquina, né? Código binário. E então, por que será que o dia tem 24 horas? É o outro padrão aqui, ó, 2 e 4, 6. O homem foi criado no sexto dia. Então, além disso, você tem essa questão do número 24, que não necessariamente em outras realidades 24 horas é outra unidade de medida, mas acaba sempre se mantendo isso porque é um padrão, né, do universo. Então seria basicamente isso. Se você gostou, acompanhe aí que eu vou estar deixando a sequência desse vídeo aqui. E se você é novo, clica aí na playlist, que é para você entender tudo isso aqui. É bom que você assista aos vídeos desde o início.
É isso, um abraço e Deus abençoe.